Fala, meu povo! Está no ar mais um Fala-se Podcast. E hoje eu vou estar recebendo uma pessoa maravilhosa, mais uma soberana aqui no nosso canal, e vai ser a Amanda Prats. A Amanda, ela é profissional de educação física e ela é psicomotricista. Você vai saber muito mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de conversar com a Amanda, eu quero agradecer quem torna possível o acontecimento de cada episódio, que é aqui o Estúdio Pops. O Estúdio Pops é o mais novo estúdio para gravações de cursos, de palestras, de conteúdos para você, de podcasts. Tá procurando um lugar para fazer suas gravações? Então vem para cá, para o Estúdio Pops. Um lugar inovador. Todo dia que você chegar aqui, você vai ver algo diferente, porque eles realmente gostam de ter um lugar bem moderno para te atender. Tem também agradecer ao meu amigo Danilo, da FastGo. FastGo, que é o aplicativo de entregas e vendas que está aqui em Uberlândia, trazendo praticidade, economia para você, lojista, e para você, usuário. Agora sim. Bom demais se você aqui, Amanda, até que enfim deu certo. Exatamente, Sil, eu que agradeço, viu, pelo convite. Eu escutei sua história e a gente vai falar muito sobre isso. Mas já para começar muito bem esse episódio, conta pra gente quem é a Amanda Prats. Eu nasci em São Gotardo, eu sou filha, a minha mãe se chama Vera e o meu pai Moisés, eu tenho um irmão que é mais novo que eu, tenho 35 anos e fui uma criança muito feliz, brinquei muito na rua, já nadava bastante e com 13 anos de idade, a minha professora de natação, ela percebeu que eu gostava de ficar olhando as crianças nadar. E aí ela começou a me chamar para poder ajudá-la nas aulas de natação. E ela percebeu que eu tinha vocação, porque ela me deixava com as crianças para eu ensiná-las a fazer bolhas, a flutuar, a fazer ali a base, né, do desenvolvimento infantil na água. E eu me sentia muito tranquila. Eu conseguia, né, ter uma conexão com as crianças, que eu sempre gostei muito de crianças, e eu ali descobri que realmente era o que eu queria para minha vida. Aquilo ali. Descobriu seu propósito de vida brincando. Feito assim, brincando assim, se divertindo com algo tão sério, tão importante, que é a natação. Mas eu já era muito responsável e eu sempre fui muito autocrítica. Então, ali eu já gostava muito de escutar o que os pais tinham para me dizer. A minha professora era muito brava, porque ela realmente é um profissional, é uma profissional assim, com muitos anos de prática. Ela também tem uma história de vida maravilhosa, então ela também me cobrava muito. E eu falei, eu vou fazer educação física porque eu quero ser professora de natação infantil. E nisso já vão 22 anos na área. É muito interessante ver sua história, porque a maioria das pessoas, elas descobrem o que elas querem ser quando crescer, quando elas crescem, né? Você vai perguntar, você sempre sonhou em ser médica? Sempre sonhou em ser dentista, advogado? Não, eu queria ser não sei o quê, não sei o quê. E aí ela vai crescendo e ela vai ali durante a caminhada dela, ela vai se descobrindo. E você descobriu ainda muito jovem. Sim, exatamente, Sil. E eu escutava das pessoas, né, de algumas, que educação física era um curso de pobre. E então, por que eu iria, né, fazer esse curso? Eu falava, sou eu quem vou trabalhar o restante da minha vida, então eu tenho que fazer algo que eu goste. Claro. E eu só me via dando aula de natação para crianças. E hoje, com os meus 35 anos, eu posso dizer que eu fui muito feliz na minha escolha. Eu realmente encontrei o meu propósito de vida muito cedo e juntamente com essa questão da natação infantil, eu também acabei, né, indo para tomando rumos que eu nunca imaginei na minha vida. Imagino. Então fala pra gente um pouquinho sobre, primeiro, o que eu acredito que a gente vai chegar justamente onde a gente quer chegar, psicomotricista. Então, Sil, quando eu passei na Universidade Federal aqui de Uberlândia, quando eu tinha 18 anos, e vim para Uberlândia. Cursei, né, educação física e comecei a trabalhar aqui também em Uberlândia muito cedo, né? Tanto nos projetos do curso, quanto na academia que eu estou há 14 anos, que é a Takei Esportes.
No meio desse caminho, eu fiz o meu Instagram, que eu estava até contando para o Júnior, que ele tinha um nome muito forte, que chamava T21 através do meu olhar. Uau! E esse Instagram, ele me fez conhecer, me faz, né, conhecer muitas pessoas do mundo todo, muitas famílias, já acolhi muitas famílias, né, diariamente eu recebo muitas, principalmente mães que vêm conversar comigo em busca de saber, né, qual o melhor direcionamento para o filho, que eu acho até mesmo de coisas como a escola, né? A questão, quem procura primeiro, o que está acontecendo ali na terapia ocupacional, as mães gostam de dividir essas coisas comigo. E o meu intuito maior com o Instagram foi de mostrar para as pessoas o que eu nunca tinha visto na faculdade, que era as possibilidades que o esporte proporciona para uma pessoa que tem alguma deficiência. Sim. Porque a gente vê muito falando sobre as dificuldades, sobre os preconceitos que sim, eles existem, a gente não pode romantizar. Verdade. Mas na faculdade, por exemplo, eu não via o que eu hoje mostro para as pessoas, né? Que são os caminhos onde eu descubro o potencial de cada criança, trabalho as dificuldades, mas sempre olhando para o ser como um indivíduo por inteiro. Sim. Não como a deficiência dele. Exatamente. Porque tem gente que a pessoa chega, ela olha de cara a deficiência e ela fica até... conversa com ela como se ela fosse um bebê, infantilizando, né? Uma dificuldade. E isso, assim, gente... É interessante quando você olha por um todo, né? Porque ela é muito mais... Aquilo só faz parte de quem ela é. E aquilo não é ela. É porque o indivíduo... a deficiência, ela faz parte do indivíduo. Sim. Mas o indivíduo, ele não é a deficiência. Não é a deficiência. E infelizmente, as pessoas, elas aumentam, parece que elas colocam uma lupa ali, só enxerga a deficiência. Sempre e aí não dá, sempre em primeiro lugar. E não dá espaço para aquela pessoa, para ela crescer. E foi isso que me chamou muita atenção. Eu fiquei muito emocionada com a sua apresentação. Porque a gente, assim, nós que somos soberanas, as 10 soberanas do ano, cada mês uma soberana fica responsável ali por estar recebendo as outras soberanas. E aí, aquela responsável, a anfitriã, ela se apresenta e ela conta a história dela, quem ela é. E esse último mês, quem apresentou foi a Amanda. E foi algo, assim, revelador, sabe? Foi algo que realmente me impactou muito. Porque, por mais que a gente diga que não, lá no fundo, a gente ainda tem muitos preconceitos. Porque preconceito, as pessoas acham que a palavra preconceito, ela é uma palavra feia, e não é. É porque ela é aquele pré-conceito que eu faço sobre outra pessoa. Por exemplo, eu nunca, quando eu falo que eu também tenho lá no fundo, tá quebrado, né? A partir daquilo que eu entendi, aprendi com você. Mas eu nunca imaginei na minha vida que uma pessoa que tivesse, por exemplo, a síndrome de Down, ela pudesse se desenvolver de tal maneira, porque é muito visível. Depois a gente vai colocar os vídeos. A gente vê o vídeo ali, o que mais me impressionou foi um vídeo que você mostrou de uma criança com síndrome de Down, com a dificuldade que ela tinha de locomoção, né? Com outras pessoas auxiliando ela. E depois essa mesma criança, quando ela passa ali pela natação, com todo o treinamento que você dá. E pela psicomotricidade também, que foi o caso do vídeo, né? E assim, a psicomotricidade, ela surgiu na minha vida feito por um convite de uma pessoa que já tinha feito, né, a especialização. E eu me interessei bastante porque é uma ciência que ela envolve o corpo, a mente e as questões emocionais, entendeu? Para você fazer o que você está fazendo aqui agora, tudo isso tem que estar em perfeita harmonia. Caso contrário, você não consegue. Compreende? Sim. Então, quando eu percebi que a psicomotricidade, ela trazia muito do que eu acreditava, eu quis fazer essa especialização e passei a fazê-la em São Paulo, indo, né, em algumas vezes até São Paulo nos fins de semana, voltando para Uberlândia, já chegando na segunda-feira e trabalhando logo em seguida. E valeu muito a pena, não me arrependo em momento algum pela
turma que lá eu conheci, os profissionais que lá eu encontrei e por ter fortalecido muita coisa que eu já acreditava e ter acrescentado tanto na minha vida, né? A teoria e a prática que lá foi apresentado. Então, a psicomotricidade, ela ampliou muito o meu olhar em relação ao que eu já trabalhava e acreditava em consideração ali ao indivíduo. Sim. E foi então que eu uni, né, essas duas práticas, e com o Instagram e com tudo que ele me proporcionou, cada vez mais eu levo essas questões para as profissionais, para as famílias, né, para aquela pessoa que acabou de descobrir que o filho tem uma deficiência, né, que viu lá Sim. no ultrassom que tem a T21, para ela compreender que o filho dela, ele é único, que ter a T21, ser autista, é apenas mais uma característica, que aquilo ali não define A pessoa. a pessoa, Sim. né? Então, assim, eu tenho inúmeros alunos. Eu conheço muitas pessoas que têm alguma deficiência e nenhuma é igual à outra. Porque a gente tem que levar em consideração o ambiente que aquela pessoa vive, a família que aquela pessoa tem, as particularidades, né? Eu e você, nós não temos nenhuma deficiência e nem por isso nós somos iguais. Verdade. Isso é só uma característica que nós possuímos, certo? Então, eu reforço isso muito, que nós temos que, primeiro, conhecer aquela pessoa. E a partir daquilo ali, eu como profissional, elaborar metas para que aquela pessoa melhore suas dificuldades, atinja seus objetivos, levando em consideração tudo que ela é, e não apenas uma deficiência que ela tem. E eu acho que é justamente esse olhar, com também uma coisa que eu falo que parece muito pequeno, mas eu acho que faz toda a diferença. Eu realmente acredito que os meus alunos, eles sempre podem melhorar a partir do ponto que a comparação é ele com ele mesmo. Sim. Nunca ele com outra criança que também tem a T21, não. É como ele chegou há 1 ano e como ele está hoje. Então, assim, eu fico muito realizada de poder proporcionar essa autoestima, essa independência, né? Esse pertencimento, esse senso de pertencimento a partir do movimento. Uau. E é impagável todos os resultados que eu vejo os meus alunos obtendo na vida, para a vida. Entende? Muito importante, gente. A gente precisa realmente dizer que isso é um movimento, não é uma coisa que vai ficar parada. Quando a gente fala em movimento, a gente entende que isso precisa realmente ser passado, né? A gente precisa que outras pessoas se conectem, entendam essa história. E para a gente poder entender um pouquinho melhor, vamos voltar um pouquinho para trás. Como foi que a Amanda chegou nessa mudança, nessa virada de chave? A Amanda antes fazia natação, a professora descobriu que ela era boa nisso com 13 anos, aí foi começando a ajudar as crianças nas aulas e tudo mais. E aí virou professora, fez educação física. Da Amanda, da professora de educação física, para a Amanda, que hoje é professora de natação e é única naquilo que ela faz, que é muito importante a gente falar, né? Que é professora de natação para crianças com deficiência. Como foi que aconteceu isso? Como eu disse, eu estou na TACEI há 14 anos. Há 12 anos, surgiu lá na minha vida a tia, a mãe de uma aluninha minha, que é muito querida. Aqui eu falo sempre, né? Foi o que ocasionou todo esse boom na minha vida. Ela é minha amiga, ela se chama Vanessa. E a Vanessa falou, Amanda, você tem que dar aula para as minhas sobrinhas. Ambas têm a síndrome de Down. E eu falei, não vou, não quero. Só que eu falei que não iria, não queria, com muita tranquilidade, Sil. Porque eu pensava que, assim como eu não queria ser professora de futebol, eu não queria ser professora de basquete, eu também não queria trabalhar com pessoas com deficiência. Eu achava que isso era uma opção da minha área. Sim. Até entender hoje e falar, né, com as pessoas, passar o recado de que
Isso não é uma opção, né? Você na sua profissão, eu na minha, o dentista na dele. Ao se deparar com qualquer pessoa, ele tem que se capacitar para receber aquela pessoa, e não aquela pessoa tem que se adequar ao profissional, Uau. compreende? Sim, sim. E então, eu falei que não queria e ela ficou insistindo. Por ser minha amiga e ter a filha como minha aluna, eu falei, tudo bem, tá certo. Depois de muito negar, eu falei, então traga elas para cá e assim que elas aprenderem a nadar, eu paro de dar aula para elas, né? E pronto, acabou. Eu queria cumprir um objetivo. Sim. Elas vão aprender a sobreviver, fim, e a gente encerra esse ciclo, né? Mas o mundo não gira, né? Ele capota. E aí, as meninas aprenderam a sobreviver na piscina funda. E aquilo ali virou um evento. Quem estava ali na academia ia lá para poder vê-las, porque 2 crianças com síndrome de Down nadando. Ninguém conhecia. Eu não conhecia também. O meu preconceito era muito grande. Primeiramente, porque eu não cresci convivendo com outras pessoas com deficiência. Uhum. Não tinha, né, na escola. E os que tinha, a gente não sabia que tinha, né? TDAH, autistas, né? Com outras verdade. deficiências ocultas, enfim. E também, lá na faculdade, eu não via pessoas com deficiência com potencial. Eu via pessoas com deficiência, por exemplo, com síndrome de Down, que eram cuidadas pelos pais, mesmo estando bem mais velhas. E aquilo lá me deixava desorientada. Eu via crianças, adolescentes autistas, né, em crise, correndo, né, sem obedecer comando. Então, eu achava que era aquilo ali. Então, eu falava, eu não quero. Mas, as meninas, a partir do momento que elas começaram a se desenvolver, e como uma é muito diferente da outra, a Amanda e a Clara, uma tem 15, outra tem 16 atualmente, elas começaram com 3 e 4 anos. Nossa, com você até hoje. Estão. E como elas são muito diferentes uma da outra e são irmãs, foi ali que eu percebi que ter a síndrome de Down era apenas mais uma característica. Não era que iria me dizer, que a síndrome iria me falar, elas são isso, elas são aquilo. Ou elas não conseguem aprender, ou vão aprender em determinado tempo. Porque eu dava aula para as 2, 4 horas por dia. E, apesar de tentar passar o mesmo conteúdo, cada Aprendia uma diferente. respondia de forma diferente. Assim como todos nós. Assim como todos nós. Uma tinha mais facilidade Sim. para o esporte, a outra tinha mais facilidade e gosto pela leitura, por atividades que demandavam atenção, foco. E eu comecei ali, eu brinco que foi melhor do que um doutorado. Porque eu tive, né, comigo, na vivência, 2 pessoas totalmente diferentes, irmãs, e que, assim, me respondiam de formas totalmente também diferentes. E, a partir disso, começaram a falar, nossa, lá na Taquei, em Uberlândia, tem uma menina que consegue fazer criança com síndrome de Down a nadar. E aí foi aparecendo uma pessoa aqui, outra pessoa ali, fiz o meu Instagram. O meu Instagram me proporcionou, assim, a me conectar a pessoas muito rápido. Eu tinha muito medo de fazer a página, porque eu pensava, e se eu não tiver o que postar? E se acabar o meu conteúdo? Acaba que eu vou não, fazer? você tem conteúdo demais, Amanda. Não, todos Que os delícia dias. de conteúdo. São muitas crianças. Eu vi uma criancinha ontem, ele tava numa plataforma de natação, e ele petitinho. E você vai, e ele nadando, e ele meio de querer cair. Ai, eu achei tão bonitinho. Exatamente. Eu fiquei presa no seu conteúdo ontem. É muito gostoso, né? Você vê o quê? Possibilidades. Sim. Né? Você vê individualidade. Ali tem crianças felizes, ali tem crianças com dificuldades, mas tentando ali superar cada um do seu modo. Ali tem crianças com oportunidades, né? A palavra é essa, oportunidades. E com um olhar, no caso meu, de uma pessoa que acredita que eles realmente vão conseguir. Isso faz toda a diferença. É verdade. Gente, precisa muito disso no mundo. Muito disso, de mostrar para as pessoas que elas podem mais, né? Que elas podem alcançar seus sonhos, alcançar seus objetivos, que elas podem, igual essas crianças, que elas podem ser livres. Porque eu acredito que uma das maiores dificuldades
na deficiência, e isso assim, falando como uma irmã de uma pessoa com deficiência, a gente veio no meio do caminho eu tentando ligar pra ele tá assim, sim, você cancelou a Netflix? Eu, não cancelei não tô conseguindo acessar. Meu irmão não enxerga, né? E eu falei assim, e essa enjoeira desse canal que tem que ficar entrando, acessando, calma que eu vou na sua casa e eu vou entrar de novo, vou fazer pra você os comandos. E eu acho que, por mais que meu irmão seja livre, meu irmão é uma pessoa que ele é muito independente, eu acredito de verdade que uma das maiores dificuldades que eles têm é a dependência. Você precisar de alguém. E quando você fala sobre as suas crianças, que a gente vê nos vídeos o tanto que elas vão ficando independentes com algumas coisas que para muitas pessoas podem ser tão pequeno, mas que para elas é gigante. É gigante você não depender, igual eu volto de novo no assunto da criança lá, que ela dependia para locomoção. A gente via as pessoas segurando elas. No caso do Renan, aquele vídeo mostra assim a diferença de comportamento dependendo do ambiente que você está e das pessoas protetor demais. E das pessoas também, né, que estão ali com você. E no caso daqueles 2 vídeos que eu fiz o comparativo, em um lugar o Renan estava juntamente com pessoas que enxergaram a síndrome e não deram espaço e nem incentivo para ele mostrar o potencial que ele tinha. E também algo assim importante ser dito, o Renan tem uma característica que também ele é mais tranquilo. Dependendo do meu aluno, não deixaria as pessoas encostarem nele. Ele deixou ser conduzido, né? E aí depois eu mostro outro vídeo onde ele está fazendo atividade comigo e ele faz tudo sozinho, com maestria, com agilidade, né? Com precisão, sabendo da capacidade que ele tem, né? Como eu te disse lá da psicomotricidade, que é uma orquestra, né? Corpo, mente e todas as questões emocionais, é aquilo ali que aconteceu no ambiente que ele estava comigo, né? Entendi. E diferente do ambiente que ele estava com outras pessoas, das quais enxergaram a síndrome e já foram auxiliá-lo mesmo sem ele precisar desse apoio, né? Vamos falar um pouquinho então sobre isso, Amanda. Qual é assim o seu conselho? Alguma coisa que você poderia dizer assim para os pais que descobriram que os filhos têm deficiência, algum tipo de deficiência, em relação a isso, a esse tema que é polêmico, né? Porque a gente vê, eu como irmã de deficiente, o Mário também, a irmã dele era cadeirante, e nós como irmãos, a gente percebe que a família, que por mais que a pessoa ela cresça, ela se torna independente, os pais, eles ainda ficam muito protetores. Sil, eu falo muito para os pais dos meus alunos, dos quais eu vejo, né, constantemente. Falo isso bastante também no Instagram, para quem eu tenho oportunidade. E eu sempre reforço, soltem as mãos. Não faça pela criança, pelo adolescente, o que ele já é capaz de fazer sozinho. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso lá nas redes, que nós que direcionamos temos que ter consciência de o quanto nós temos que auxiliar aquela criança e o quanto também nós temos que deixá-la estando apenas ali presentes para poder mostrar que elas podem contar conosco caso aconteça alguma coisa, mas que a gente também acredita que ele pode fazer sozinho. Sim. E independência vem por meio de repetições. Ninguém se torna independente do dia para a noite. Então, não adianta os pais acharem que aquela criança ela vai crescer e quando ela tiver 20 anos de idade, como um passe de mágicas, ela vai ser independente. Ele vai ser independente. Isso nem comigo, nem com o Renan, nem com você, com ninguém. Então, é um processo que tem que ser vivido. Então, para a criança aprender a tomar banho sozinho, primeiro ela vai lavar bem mal a cabeça. Ou ela não vai nem querer entrar no chuveiro. Ela não vai saber abrir a torneira. Então, nós vamos ter que trabalhar. O que está acontecendo que ainda não consegue abrir essa torneira? É tudo, assim, muito fragmentado até chegar no todo. Só que se esses pais e esses profissionais não acreditam que essa criança irá crescer
e que ela precisará de desenvolver essas atividades de vida diária para se tornar mais independente, ter mais autoestima, se sentir mais pertencente, vai crescer e vai se tornar um adolescente, um adulto o quê? Fragilizado, né? Infantilizado. Porque Sim. eu nunca arrumei minha cama. Eu não sei onde que guarda um objeto na minha casa. Sem esquecer que o pai e a mãe um dia vão embora. E aí, o que vai ser feito dele? Exatamente. E por mais que exista outras pessoas que possam cuidar, ninguém se sente verdadeiramente feliz não tendo utilidade. Verdade. E para ter utilidade, nossa, eu pertenço a essa casa. Logo, eu guardo os meus sapatos, eu pego os meus brinquedos, eu sei onde que fica a faca, eu ajudo a lavar a louça. Isso tudo faz parte de uma construção e não de um dia para o outro, ele cresceu, ele vai acordar e vai falar, hoje eu tenho 20 anos, hoje eu arrumo meu quarto, guardo minhas coisas, hoje eu pego um ônibus sozinho. Isso não existe. Então, é necessário que essas famílias comecem a trabalhar desde cedo com as crianças essas questões que envolvem responsabilidade. Porque nós somos pessoas que necessitamos de regras, de limites, de responsabilidades, não é verdade? Com e por que certeza. com uma pessoa que tem deficiência isso seria diferente? Logo, se agem diferente, como se nunca precisasse aprender a se virar, é um preconceito velado. Tadinho, deixa. Ele já tem deficiência. Ainda vai ter que arrumar a cama? Como assim? É verdade. Não é Você acredita verdade? que meu irmão, ele arruma a cama. Meu irmão, ele passa pano no chão, ele limpa a casa. Ele é produtor de áudio. Sabe, ele faz tanta coisa. Mas, assim, não foi fácil conquistar essa independência. Eu acredito que o caminho, ele é árduo, mas ele depende muito da família, do suporte da família, principalmente nessa parte de entender que dar o suporte é uma coisa e ficar ali grudado na pessoa sem deixar ela crescer é muito diferente. Quais são as maiores mentiras que são contadas a respeito de pessoas com deficiência? Uma assim que é clichê, né? Não, os anjos, né? São anjos. São puros, inocentes, né? Em relação a quem tem até 21, são muito carinhosos. Não são muito carinhosos. Existe, né? Essa ideia por trás das pessoas que têm até 21 e eu que dou aula, né, para tantas crianças, tantos adolescentes tão diferentes um do outro, eu te garanto que cada um é de um jeito. Essa infantilização, por vezes, traz essa sensação de que eles são, né, muito, assim, inocentes. Mas a verdade é porque a sociedade infantiliza bastante Entendi. as pessoas que têm deficiência, né? Então, como eu disse, aquele momento que nós não podemos generalizar apenas pelo fato de ter uma característica, isso serve para todos. Não posso colocar no pacote Sim. as pessoas que têm a síndrome de Down, eles não são nada. Eu estou falando de quem? Certo? Cada um é cada um. Cada um é cada um, assim como pessoas autistas. Nossa, autistas não gostam de barulho, autistas não Gostam de se abraço. relacionam, não abraçam, não olham no olho. Qual criança autista, qual indivíduo autista você está falando? Porque a Cecília, ela é de um jeito, o Bernardo, ele é de outro. Já o Renan, que tem até 21 e também é autista, é de outro jeito. E a Mariana, que também tem o duplo diagnóstico, se comporta de outra maneira. Então, eu não posso generalizar essas características, esses mitos e reforçá-los. E muitas pessoas fazem isso justamente porque tem esse preconceito velado de que, nossa, que dó, né? Que pena que já tem uma deficiência. Então, tadinhos, lindinhos, anjinhos. E não é assim que funciona. Essas características, né, que são dadas a essas pessoas não ajudam a ter realmente um olhar que inclui. É verdade. Um olhar de potencial, sabe? Vou chamar meus pititinhos especiais, né? Uns anjinhos. Nossa, Deus. Aí chega uma aluna minha com 8 anos, senta aqui, conversa com você, você fala, ai, o grau dela deve ser baixo. Porque você já tá esperando o quê? Quando eu falo essas características.
uma pessoa, né, incapaz, Sim. coitadinho e tudo mais. E aí, quando você vê uma pessoa com potencial, você já julga que tem um grau baixo mesmo até 21, não tendo grau, certo? Sim. Você não leva em consideração o desenvolvimento, o potencial. Você só olha aquelas características que a sociedade gosta muito de enfatizar. Enfatizar. Né? Que quando chega o dia da síndrome de Down, dia internacional, colocam lá uma menininha coreana que já faz anos, que ela deve ter já uns 30 anos de idade, com as trancinhas, né? Cromossomo extra é o do amor. De onde tiraram isso? Como que um cromossomo a mais faz você sentir mais amor? Não. Aquela criança ali, ela vai agir diferente conforme a pessoa que ela convive. Mas eu vi um... Como qualquer pessoa. Eu vi um, Amanda, que ele abraçava todo mundo. Tá certo, mas dele. você viu um. Você viu um, você não pode tirar a referência a partir de uma pessoa. Com certeza. É isso. Gente, que maravilha. Amanda do céu, eu ficaria com você aqui a noite inteira conversando. Muito bom falar com você, muito bom esclarecer tantas coisas. E parabéns pelo seu Instagram, parabéns pelo seu conteúdo, que realmente traz reflexões, principalmente porque a gente fala muito sobre inclusão. Mas estamos a anos-luz de entender o significado da palavra inclusão, né? Inclusão não é colocar todo mundo num pacote e fazer o dia dele, a data dele, como se aquilo ali fosse para sempre, ele fosse do jeito que ele nasceu e ele vai ser. Inclusão é a gente tratar eles como ser único, como qualquer outra pessoa, e principalmente a palavra que eu gostei muito que você falou é potencializar essas pessoas, sabe? Descobrir qual é o potencial dele, dar liberdade para ele e ajudar ele nessa caminhada para ele se descobrir realmente naquilo que ele pode ser. Ele pode chegar além. Exatamente. Além do nosso olhar. Exatamente. Através do olhar da Amanda. Fique à vontade, se joga para dar o seu recado aí para quem está nos assistindo. Eu costumo dizer que inclusão é ação, né? Não adianta falar frases bonitas, não adianta postar coisas românticas e você realmente não agir, né? A inclusão, ela acontece assim, nos momentos do nosso cotidiano. E se você não tiver esse olhar onde você enxerga a pessoa como um todo, você sempre vai estar julgando, você sempre vai estar excluindo antes mesmo de poder ali dar a oportunidade para conhecer aquela pessoa. Então, eu, você, todos nós podemos tornar o mundo um pouquinho mais inclusivo, certo? Independente de ter ou não alguém na família com deficiência, Verdade. Independente de ser uma pessoa com deficiência, nós precisamos e nós devemos tornar o mundo um lugar um pouco mais inclusivo, porque todos têm aí o direito de pertencer. Verdade. E cada um da sua maneira também pode contribuir com que os ambientes sejam mais inclusivos, que as pessoas tenham mais oportunidades e que a gente possa se relacionar com todas as nossas diferenças. Uau! Bom demais. Eu espero que você também tenha gostado desse papo, assim, interessante. E já quero te convidar para estar seguindo a Amanda no Instagram, onde ela posta os conteúdos dela. É _Amanda Prates _. Então segue lá e ela posta muito conteúdo nos stories. É importante para a gente, como cidadão, como gente de bem, que quer um mundo melhor, que deseja um mundo melhor, que isso comece por mim, que isso comece por você. A Madre Teresa de Calcutá dizia assim que às vezes ela se sentia apenas como uma gotinha do oceano, mas que seria o oceano sem essa gota? Então, se de gotinha em gotinha a gente começar a fazer diferença, aprendendo isso, passando adiante, o mundo pode ser, sim, um mundo melhor. Aproveita, curte, comenta, compartilhe esse conteúdo. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.